Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós faremos mais uma aula de robótica. Iremos montar o robô cego. Espero que vocês assistam com bastante atenção. Até mais! Bom, vamos lá, sexto ano. Essa semana nós vamos montar e ver a programação e o funcionamento do robô cego. Nós temos a imagem aí ao lado que nos mostra como o nosso robô ficará. Antes de nós vermos o funcionamento do robô, nós vamos fazer o passo do conectar. Vamos aí comigo. É comum nós vermos, nas ruas, pessoas com dificuldade para enxergar ou pessoas deficientes visuais que se utilizam de bengalas. Eles utilizam essas bengalas porque eles necessitam de auxílio para se locomover em locais com os obstáculos no caminho. A bengala permite que o deficiente visual compense a dificuldade de visão com outro sentido, o tato. É com o tato que ele consegue sentir os obstáculos à sua frente e ao seu lado. E também consegue sentir em que tipo de solo ele está pisando, em que tipo de terreno ele está pisando, para que ele não venha a cair. É também com o sentido tato que as pessoas deficientes visuais, elas conseguem ler, usando uma forma especial de escrita chamada Braille. O Braille, pessoal, ele foi criado pelo francês Louis Braille a partir de outro sistema de escrita inventado por militares para ser lido no escuro. Então, Braille, ele era cego, conheceu esse sistema, que foi inventado por militares e aperfeiçoou para ser utilizado para deficientes visuais. E hoje o Braille é utilizado em quase todo o mundo. Ele se baseia em pontos em alto relevo que podem ser sentidos por meio do tato. Como que funciona o Braille? Ele usa como base um conjunto de 6 pontos, são marcados em alto relevo numa folha de papel. Então prestem atenção aí, nós temos uma imagem do alfabeto Braille. Todas as letras têm os 6 pontos, mas os pontos que estão em negritos com as bolinhas maiores representam qual é o ponto que vai ficar marcado em alto relevo para eu representar aquela letra. Por exemplo, a letra A, somente o primeiro ponto da primeira coluna que vai ficar em alto relevo, os demais não. Os números de 0 a 9 também têm a mesma base de 6 pontos, mas os pontos em alto relevo variam para representar qual é o número que eu quero escrever. E existe uma máquina própria para imprimir os pontos em alto relevo em folhas de papel. Aqui nesse slide nós temos a imagem dessa máquina, que é uma máquina de escrever em braille. Então, o robô que nós faremos hoje, ele poderá se mover em um caminho de obstáculos, mas ele não vai bater nesses obstáculos porque ele utiliza um sensor de toque. Esse sensor de toque vai representar como se fosse a bengala do deficiente visual, tá? Por isso que ele é chamado de robô cego. Vamos ver como ficou a nossa montagem e a nossa programação. Esse então é o nosso robô cego. Observem que ele tem essa viga branca aqui na frente e embaixo aqui, ó, ele tem um sensor de toque. Então, quando ele bater em algum objeto, essa viga branca vai funcionar como se fosse a bengala dos deficientes visuais. Vai avisar que tem algum objeto para que o robô, essa parte aqui do bloco EV3, não bata nesse objeto. Então, quando ele identificar, se aproximar de algum objeto, essa parte branca vai bater primeiro. Ao bater, vai pressionar o sensor de toque. E aí, ele vai fazer a programação que a gente quer, que é ele andar para trás, tá? Observem aqui, ó, que ele tem 2 motores grandes, tá? 2 motores grandes, então o bloquinho que a gente vai usar lá na nossa programação é o bloco do mover direção. Então vamos lá, sexto ano. Nós montamos o robô cego e agora nós vamos programar, tá? Abrimos aqui o programa que vocês já conhecem e já utilizaram.
Quando a gente clica aqui nesse maisinho adicionar projeto, já abri aqui um novo projeto e coloquei aqui do lado como um texto que a gente vai querer programar para que o robô faça. Então, presta atenção. Programar o robô cego para andar para frente e, ao bater em um obstáculo, pare de andar para frente e passe a dar ré. Então, nós vamos programar o robô para andar para frente e, quando ele encontrar um objeto ou obstáculo e bater, ou seja, o sensor de toque dele for acionado, ele pare de andar para frente, dê ré, tá bom? Ande para trás. Vocês sabem que esse aqui é o nosso bloco Start e nós vamos, a partir daqui, colocar os outros blocos de programação, tá? Primeiro, nós queremos que o nosso robô ande para frente. Ele tem 2 motores grandes, então, nós vamos utilizar o bloco mover direção, porque a gente quer que esses 2 motores grandes façam o mesmo movimento, a mesma força, a mesma direção, tudo igual. Então, nós pegamos aqui na paleta verde o bloco mover direção. E aí, a gente quer que ele ande para frente, mas para frente indefinidamente, ou seja, até encontrar um obstáculo. A gente não sabe quanto de distância está esse obstáculo. Então, aqui, ó, nas opções que a gente tem para deixar o motor, a gente vem e coloca a opção ligado apenas, porque quando está ligado apenas, o motor ele vai funcionar até que algo que eu vou colocar depois aqui aconteça. Eu testei aqui já, pessoal, e eu sei que para o meu robô andar para frente, o sinal do motor é negativo, tá? Para ele ir para frente. Então, eu vou colocar aqui menos 50. A seta, ele vai ficar no 0 mesmo, porque eu quero que o robô ande reto. Aqui, as portas já estão configuradas corretamente, porque a gente observa aqui abaixo, à nossa direita, que nós temos as entradas A, B, C e D. E a gente viu que os cabos do motor estão na porta A e D, tá? Então, ele está configurado corretamente, portas A e D. Depois, ao bater em um obstáculo, como que eu vou saber que o robô bateu em algum obstáculo? Eu vou ter que utilizar o meu sensor de toque. Por isso que nós temos o sensor de toque na nossa montagem. Então, a gente vem aqui na paleta de cor laranja, a gente pega o bloco esperar, tá? E aqui, ó, embaixo dessa ampulheta, nós vamos selecionar o sensor de toque, comparar estado, ok? E aí, vocês vão ver que aqui do lado nós temos 3 opções, 0, 1 e 2. Quando a gente coloca o mouse no 0, aparece a legenda solto. No 1, aparece a legenda pressionado. E no 2, aparece a legenda pulsado. A opção que eu selecionar aí será a opção que o meu sensor de toque irá atuar. Por exemplo, ele só vai fazer no 0, ele só vai fazer o comando se o botão estiver solto. No 1, vai fazer o comando quando for pressionado, a gente aperta e segura. E no 2, quando for pulsado, aperta e solta. Então, a gente vai selecionar a opção 1, porque quando o sensor de toque for pressionado, né, não precisa soltar para a programação continuar acontecendo. For pressionado, for apertado, a programação seguinte vai acontecer. Observem aqui que a porta do sensor de toque está correta, porta número 2, tá? Se a gente ver o desenho aqui no número 2, na entrada número 2, nós temos aqui o sensor de toque. Ok. E depois que ele for bater em um obstáculo, ele pare de andar para frente e passe a dar ré. Então, a gente vai colocar o bloco para ele dar ré. Não é necessário a gente colocar o bloco de desligar o motor. A gente poderia desligar o motor e depois dar ré, não tem problema. Mas a gente vai colocar logo aqui o bloco para dar ré. Como ele tem 2 motores, lembrando novamente, a gente pega o bloco mover direção. Aqui embaixo, a gente vai ligar esse bloco para rotações. A direção é no 0, porque ele vai dar ré, mas em linha reta, tá? É 50 mesmo positivo, e eu quero que ele ande dando ré em uma rotação. O robô anda para frente,
Ao bater em um obstáculo, ele para e dá ré. Então, nós vamos testar essa programação. Vamos ver se deu certo. Então, a gente vê que a programação está correta. Mas agora, nós vamos fazer algumas adaptações nessa programação para que o robô ande para frente e, ao encontrar algum objeto, ele dê ré e faça uma curva para ir para o outro lado e continue assim andando, não pare de andar, tá? Então, olha só, a gente pode aproveitar essa programação como está aqui e nós só vamos acrescentar no final agora um bloco para que ele vá para o lado. Então, nós vamos acrescentar um outro bloco mover direção. Eu vou colocar aqui a direção, ele não vai mais reto, ele tem que fazer uma pequena curva. Então, eu vou colocar no 25. Olha aqui que a setinha já mudou, ela não está mais reta, ela já está fazendo o desenho de uma pequena curva. Posso deixar a potência em 50 mesmo, ok? Positivo. E vou colocar uma rotação. Aqui eu esqueci de falar, é ligado para rotações mesmo. As portas dos motores estão corretas, mas prestem atenção que agora nós vamos utilizar um bloco diferente. Eu não quero que o robô faça essa programação apenas uma vez e pare. Então, como eu faço para que o robô faça sempre essa mesma programação? Fique repetindo essa programação. Eu venho aqui no laranja e tem um bloco chamado ciclo. Eu vou colocar ele aqui no início da minha programação, depois do start, e vou passar todos esses blocos que eu já programei para dentro do ciclo. O que esse ciclo faz, pessoal? Observem aqui no final que tem uma seta, né, duas setinhas que indicam o ciclo, e embaixo aqui, ó, se nós clicarmos, nós temos várias opções para a gente configurar esse ciclo. O meu está na opção ilimitado. Ilimitado quer dizer o quê? Aqui tem até o símbolo de infinito, que o robô vai fazer essa programação até que eu desligue. E nós vamos ver o que esse robô vai fazer agora com essa programação. Dando play na nossa programação. O robô ele anda para frente, encontra o obstáculo, dá ré e faz uma curva. Então a gente pode reparar, concluir que ele agiu corretamente segundo a nossa programação. Então, sexto ano, agora nós já vimos o robô se movimentar. No fascículo de vocês não tem exercícios para essa semana, mas eu vou deixar um exercício para que vocês façam. Prestem atenção. Faça uma breve pesquisa, no mínimo uma folha, e escreva exemplos de como a tecnologia vem auxiliando a vida de deficientes visuais nas atividades diárias. Lembre-se de colocar as referências em sua pesquisa. Essa pesquisa não precisará ser enviada pelo Positivo ON, deverá ser entregue à professora quando voltarmos à escola. Vou explicar melhor a vocês. Vocês farão uma pesquisa em internet, em livros, revistas, jornais, de como a tecnologia auxilia a vida de pessoas deficientes visuais ou com baixa visão. É fácil pesquisar isso, é fácil encontrar os resultados, porque a tecnologia está cada vez mais presente na vida dessas pessoas para facilitar o dia a dia delas. E aí vocês vão escrever em uma folha Chamex. Coloquei aqui o modelo que vocês podem fazer, colocando o seu nome, a série, robótica, né, o nome da aula. E aí, escrevendo aí como a tecnologia vem auxiliando a vida de pessoas com baixa visão ou deficiente visual nas atividades diárias. Vocês não devem esquecer de colocar as referências bibliográficas. Ah, eu pesquisei no site tal, vou colocar essa referência lá na minha pesquisa. Vocês não precisarão me mandar essa pesquisa pelo Positivo ON. Então, não é para fazer em Word, só se você quiser, tá? Mas não é necessário fazer em Word, vocês podem fazer à mão mesmo, numa folha Chamex,
guardar essa folha e vocês vão me enviar quando nós voltarmos à escola, quando as aulas normalizarem. Não é para deixar de fazer, é para que vocês façam durante essa semana essa atividade. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim pelo Positivo On. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê na próxima aula.